Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Educação Adventista. Puxa aí sua cadeira virtual, senta em volta da mesa aqui com a gente, porque hoje nós vamos discutir um tema importantíssimo para o futuro do seu filho. Por acaso, aí na sua casa, você já passou pela seguinte situação? O filho vai assistindo às aulas, e quando chega na semana de prova é aquele sufoco, aquela correria para dar conta de toda a matéria e conseguir tirar uma nota boa? Isso pode acabar, aliás, deve acabar. Como você sabe, eu sou a Lilian Larroca, host deste podcast, e hoje eu vou receber aqui o professor Gilmar, a professora Vitória. O professor Gilmar é diretor do Colégio Adventista de Cidade Ademar, professora Vitória, orientadora educacional, e nós vamos falar sobre hábitos de estudo. O que o aluno realmente precisa fazer, não só na semana de provas, mas durante todo o seu período de estudo, para tirar notas boas e, mais do que isso, aprender de verdade. Sejam muito bem-vindos, professor Gilmar, professora Vitória. É um prazer receber vocês aqui para falar desse assunto tão importante. Obrigada, prazer é nosso. Prazer é nosso também. E desenvolver hábitos de estudo hoje é uma tarefa muito difícil, não? Porque houve um processo em que a criança, ela por natureza, já não quer ficar pegando os livros todos os dias, né? Sim, Quem é que quer, né? A não ser aquele bem aplicado, aquele bem ali... Aquele que gosta. Que gosta de ler, de fazer matemática, fazer exercício e tal. Então, isso é muito raro, mas tem ainda, né? Mas a maioria gosta de última hora como mania de brasileiro. Sim. Como é o brasileiro, né? E hoje eles são muito estimulados por outras coisas, né? Eles são estimulados por telas o tempo inteiro, aí piorou ainda, Exatamente, né? é muito mais gostoso estar jogando ou vendo um vídeo do TikTok, o Kawaii, do que pegar um livro de matemática e tem prova daqui, sei lá, 2 semanas, né? Sim. Então, isso é uma tarefa bem difícil. A primeira coisa que precisamos entender é que precisamos conscientizar primeiro sobre o sofrimento de estudar de última hora. Sim, Que sem muitos dúvida. não têm essa visão, né? Se eu começar a estudar agora, bom, eu vou chegar na prova, vai estar mais fácil. Eu, particularmente, eu nunca estudei em cima da hora. Eu sempre procurei entender a matéria na sala de aula, sempre, prestando muita atenção. Eu tinha os meus momentos de bate-papo e bagunça como aluno, né? Todo aluno tem, né? E ninguém quer robô também dentro da sala de aula, né? Então, o aluno ele tem que estar num estado confortável. Mas eu estudava sempre antes. Eu chegava em casa, pegava as aulas e já revia. Depois eu não mexia mais, aquilo gravava. E como é que eu fazia? Eu criava como se fosse uma história na minha cabeça. Então, eu pegava... eu sou professor de matemática, né? Olha, professor de matemática criando história, tá vendo? Então, eu criava histórias de situações matemáticas da aula. E quando eu ia fazer a prova, eu já tinha aquela situação e eu lembrava do exercício que eu fazia. Eu sou muito ruim em português. Sempre fui muito ruim. Português, essa área de humanas, para mim, é meio desconhecida. Meu né? filho fala isso. Meu filho sempre foi da matemática. Sempre foi um ótimo aluno de matemática. Ele fala assim, mãe, português não tem lógica. É tudo muito arbitrário. A matemática você chega pelo raciocínio. Porque assim, ó, nós que temos a tendência para exatas, nós gostamos de fórmula. Esse mais esse, forma esse. E normalmente são coisas que você pode comprovar, né? Se você for lá na prática, você consegue reproduzir aquilo. Então, É isso. Então, quando entra no português, que entra aquele negócio de gerúndio, que entra naquele negócio, eu já fico todo complicado. Predicativo do sujeito. Eu não conseguia fazer história quando eu tinha essas aulas, sabe? Agora, era muito tranquilo para mim a aula de história mesmo, porque eu conseguia visualizar, né, geografia também, alguns pontos assim. Então, qual que é o segredo? Por exemplo, eu que tinha muita dificuldade em português, era tentar anotar em vermelho. Eu não sei quem foi que me ensinou isso um dia, mas me falaram que se anotar de vermelho, a gente lembrava mais fácil, né? Então eu anotava tudo em vermelho, aí eu fazia uns balões assim no caderno, para dizer que aquilo ali era importante, sabe? Que eu tinha que estudar aquilo. É uma estratégia, É uma né? estratégia. Então, a gente, primeiro, para a criança hoje que levou um processo por conta da pandemia, né? Levou um processo para ficar, entre aspas, preguiçoso para ver, Sim, né? Que é meio cansativo isso. A gente precisa desse processo de conscientização do sofrimento.
que é muito mais tranquilo quando você estuda antes do que você estudar na véspera, porque você não vai ter condições, um tempo hábil para assimilar tudo, né? tudo. E também tem uma coisa que é super importante a gente falar, que às vezes a gente até dá conta de estudar na véspera, eu não vou dizer que não, né? E talvez você esteja ouvindo e falar assim, mas eu sempre estudei na véspera e consegui tirar nota na prova. Mas, na verdade, se a gente faz isso, a gente está fazendo um truque ali, a gente está enganando a memória da gente, né? E aí passou a prova também, você não lembra mais. E é um desperdício a gente colocar uma criança na escola, ela passa ali pelo menos 20 horas por semana assistindo aula, para o conteúdo que ela recebeu ali sumir depois da prova. A gente chama isso de educação bancária, né? Deposita a informação, depois saca quando passa a prova, isso, né? Já não... a prova sacou, acabou. Não houve aprendizagem, eu tenho certeza que você não investe na educação do seu filho para isso, você investe para que ele adquira esse conhecimento e possa usar mais para frente na vida. Tanto para aprender os conteúdos seguintes do bimestre que vem, do ano que vem, quanto na hora que ele estiver no mercado de trabalho. Então, a gente não pode se ater nessa postura, né, de estudar só para a prova. Não. Hoje, na vida, não é mais assim, né? Não. Muitas vezes, precisamos ver o que ele está passando, porque a criança também ela tem o time dela, né? Uhum. Tem hora que ela... Não, eu quero ver, porque é importante. Ela sente aquela importância e ela começa a estudar, né? Sim. Eu tenho um filho de 10 anos e... ontem ele estava muito assim agitado porque ele tinha uma prova hoje que ele tinha que fazer e aí ele, há tempos ele já vem estudando porque ele sabe que ali ele é fraco. Uhum. Então ele começou a estudar, que eu sempre coloquei na cabeça dele, filho, matemática não é bicho de sete cabeças, porque é prova de matemática. E aí eu tive que mostrar para ele que não era bicho de sete cabeças. O pai professor de matemática. Imagine o filho com dificuldade de matemática. E casa de ferreiro e espeto de pau, né? E aí eu comecei a mostrar para ele, filho, vamos fazer assim, 2 semanas antes, a gente já começa a estudar um pouquinho de cada coisa. Então, eu não fazia muitos exercícios com ele. Uhum. Então, por exemplo, a professora deu uma lista de 20 exercícios. Eu fazia 2 só por dia. Eu não fazia mais do que isso, porque começa a cansar. Sim. E aí começa... o momento do estudo tem que ser um momento também que ele sinta prazer. Porque se for pesado, se for enfadonho, se for cansativo, ele não vai assimilar e ele vai odiar pegar matemática. Ou português, sei lá, qualquer matéria. A matéria né? que ele, principalmente a que ele tem dificuldade, né? Isso. E isso que você falou é super importante, porque se a gente pensar, essa é uma geração que ela tem uma mente gamificada, que é diferente da nossa. E como é que o jogo, o game, ele funciona? Ele sempre te dá um desafio que você é capaz de fazer. Ele nunca vai te... É que nem uma escada, né? Se você tiver que subir este andar aqui e você não tiver degraus, você vai tentar pular algumas vezes, se agarrar alguma coisa, você não vai conseguir, você vai fazer o quê? Você vai desistir. A gamificação, ela faz diferente, ela te apresenta um degrau de cada vez. Sempre um pouquinho mais difícil do que o outro, mas algo que você pode... Você vai ter que fazer um esforcinho, né? Mas você vai alcançar, porque você tem que ter aquele prazer de passeio de fase, né? Sim. Com as crianças estudando, a gente também precisa ter essa mentalidade. Exatamente. Né? O pai precisa ser expert em português ou expert em matemática para poder estimular o filho? Não há necessidade, né? O próprio planejamento que ele recebe semanal, né, da escola, ele vai ter o que precisa ser feito. Então, filho, vamos fazer só 2. Faça esses 2 aqui. Só 2. Tem 20. Não importa. Faça 2. Sempre 10% daquilo que tem. Uhum. Porque não vai ficar cansativo. Ele vai, é importante ele entender que ele pode terminar e ir brincar. Sim. Porque ele tem que ver uma luz no fim do túnel, né? E uma recompensa até, né? Uma recompensa. Ele pode brincar no videogame desde que faça a sua obrigação. Mas a sua obrigação... nós que gostamos de quantidade, né? Tudo gosta de quantidade, né? É isso, então... Caderno cheio, 30, caderno cheio ali, cheio de coisa. Mas não é essa a ideia. A ideia para a criança assimilar são quantidades pequenas. Você não come a comida da semana inteira num dia só, né? Então você vai devagarinho, né? Você come um dia... São 3 refeições ao dia, normalmente a pessoa faz. Você não pode comer as 3 refeições do dia, num dia só. Não, de manhã eu vou comer tudo. Não é assim. Ela é dividida. Eu tinha um diretor que falava, né, que a gente não come um elefante numa refeição só. A gente vai dividindo esse elefante em partes, a gente até congela, gente, e vai comendo nos outros dias. A matéria da escola é a mesma coisa, né? Não pode ter esse sufoco de tudo de uma vez, né? Muito importante.
Mas além disso, dessas questões, porque assim, a gente sabe que a questão de hábito de estudo é complexa, como você falou, o brasileiro ele tem essa mentalidade, né, de chegar para fazer na última hora, porque ele sabe que ele dá um jeitinho e ele consegue. Só que além desse contexto todo, a gente ainda teve um fator aí que piorou muito a questão do estudo. Na verdade, assim, hábitos de estudo sempre foi um desafio, né, para os alunos. Então, sempre a gente tem um programa, né, de hábitos de estudos, a orientação educacional trabalha muito isso, exatamente. Sempre foi um desafio, né? A gente propõe para os alunos, fazemos capelas, sempre colocamos projetos. Mas este ano, em especial, né, devido à pandemia, logo no início do primeiro semestre, a gente percebeu um baixo rendimento acadêmico dos alunos. E não só isso, quando a gente chamava o responsável para conversar, era sempre assim, ele perde o foco muito facilmente agora em casa, porque fica muitas horas no computador, ele não tem conseguido se concentrar, né? Aumentou o peso, está sedentário, então muitas coisas aí que ficaram por conta da pandemia, né? Então, esse ano, na verdade, quando nós nos reunimos, né, as 16 escolas adventistas da Associação Paulistana, para pensar novamente nesse projeto, porque ele já existe há anos, né? Sim, a gente tinha que pensar em alguma coisa voltada para este problema, né? Então, assim, a gente trabalhou alguns temas que sempre trabalhamos. Então, assim, a importância da atividade física, mas teve que ter uma ênfase maior. E esse é o pior dilema que tem hoje para os alunos, é a atividade física. Eu acho que saúde como um todo, né? Atividade física é um pedacinho desse, mas eu vejo que tem 3 coisas assim que os hábitos deles são muito complicados e que às vezes a família não imagina que impacta na aprendizagem, que é alimentação, sedentarismo e sono. Exatamente. O que acontece? Quando você tem uma alimentação desregrada, causa um efeito chamado ansiedade. Sim, e quem é que não fica ansioso e gosta de um bombom? Quem é que não fica... Quem é que não... Né? Eu tô ansioso, eu preciso de um chocolate. Já viu aquela mulher? Sim. Ou tá na TPM mesmo, né? Sim, tô de TPM, eu preciso de um chocolate. E pior que resolve. Não, existe Eu não sou mulher, né? Ele é a placa, ele é a placa. Eu não sou mulher, mas assim, algo que me chega a informação é que quando a mulher come chocolate, parece que baixa uma enzima nela e ela fica na paz do Senhor. Por um tempinho. Por alguns minutos. Pouquíssimo. Posso dizer, né? Mas assim, o que causou esse efeito pandemia que eu vejo é o efeito preguiça. Que é, assim, o corpo do ser humano foi feito para ficar ali, ó, em repouso total. Uhum. Então você começa a repousar, né? E com isso vem o quê? A vontade de comer pipoca, a vontade de comer um doce, um sorvete. Uhum. Ninguém tá dizendo que não é delicioso isso, é muito delicioso. Uhum. Só que com isso, a mente começou a ficar o quê? Abarrotada, cansada. E aí, quem é que tem vontade de... vou estudar agora matemática, equação do 2º grau, depois de uma feijoada? Não, e só assim, pra gente falar, que o pai talvez esteja pensando, né? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo. Em primeiro lugar, porque se a gente está comendo, a nossa circulação sanguínea ela é voltada para os nossos órgãos do aparelho digestivo. Então, vai estar tudo concentrado lá. O cérebro vai ficar menos abastecido de sangue e, consequentemente, de oxigênio, porque o corpo vai falar, eu tenho que priorizar essa digestão aqui. Então, naturalmente, o cérebro vai ter menos energia. Não é que o aluno não quer, é que o cérebro dele está falando assim, eu não dou conta agora, porque teu sangue, teu oxigênio está todo lá, meu filho. Então, tem que cuidar disso, né? E outra coisa, o comer toda hora também, né? Além de você estar em constante processo de digestão, não é só o que come, é a hora que come. Existem muitos hormônios que entram nessa equação. Por exemplo, a insulina é uma delas. Se você comeu... Que é o chocolate, né? O que acontece? Tem um mito de que se eu comer um chocolate vai me dar energia e eu vou estudar melhor. Mas né? não é assim. Não é isso. Né? Não é assim que funciona. Então, assim, a insulina, ela entrou ali. Quando a insulina entra, né, ela falou, toda a atenção aqui tá para mim. Então, raciocínio vai para o espaço, concentração vai para o espaço, memória vai para o espaço, porque o foco tá ali na digestão. Então, o que nós precisamos conscientizar, tanto os nossos pais como os nossos alunos, é de que precisa ter um cuidado com a alimentação. Uhum. Então a alimentação ela não pode ser desregrada, porque tudo que é desregrado, inclusive se estudar em demasia também é ruim, não é essa ideia. Desequilíbrio sempre é ruim, né? Então a gente precisa ter um equilíbrio. E uma pergunta simples, você toma água? Olha, pergunta simples,
Nada demais. Água é barato, né? Quase de graça? Quase de graça, né? Mas você toma água, quanto? Quantifica isso. Ah, não, eu tomo um copo. Um copo não é suficiente. E isso quando não substitui água por refrigerante, Exatamente, né? Que é outro isso. problema também. Então isso começa a deixar qualquer pessoa cansada. Uhum. E aí a ansiedade parece que dobra. Você fica mais ansioso, querendo comer mais, querendo fazer alguma coisa que te satisfaça e você nunca vai chegar nesse ápice. Porque quanto mais você colocar a coisa pra dentro, mais você vai sentir vontade e menos ápice você vai ter. Então, qual que é o ápice da coisa? É a junção, a harmonia entre mente e corpo. Quando mente e corpo estão em enarmonia, aí ocorre o fator ansiedade. O fator problema de cansaço, não quero mais fazer, não tô afim. Não é que ele não tá afim. Ele até tá afim. Mas o cérebro dá dele conta. Não dá conta, não consegue acompanhar, né? E assim, você percebeu isso muito claramente durante a pandemia. Você falou que as coordenadoras, as orientadoras se reuniram e perceberam que tinha que ensinar muito mais do que coloque as suas tarefas na agenda, separa um tempo para estudo, porque se o corpo e a mente não estão saudáveis, eles não vão responder aquele estímulo necessário para a criança aprender, para o adolescente aprender. Então nós percebemos assim que ficou muito mais difícil, né, para os alunos, e quando a gente chamava o pai para conversar, era sempre essa questão do sono, né, que o aluno passava a noite jogando, e na hora que começava a aula, que era para ele estar ligando lá o computador ou o celular, ele estava indo dormir. Nossa. E aí o pai falava, não, você vai assistir a aula. Então imagina como que era assistir essa aula morrendo de sono. E por natureza, eles já gostam de dormir tarde, né? Você pega um jovem ali de 14, 15 anos, nossa, por ele vai dobrar a noite, né? Ah, não, vamos lá. Só que aí ele esquece que no outro dia ele não consegue acompanhar. Ele não tem essa consequência, né? Ele não tem essa noção de consequência. E aquela coisa assim da recompensa rápida, na verdade, né? Porque tudo na vida é muito assim. A verdade é essa. Tudo que a gente vai fazer, a gente sempre tem uma recompensa e um ônus, né? A gente paga um preço. E a dificuldade do bom hábito, ela é justamente essa. É que quando a gente vai desenvolver o bom hábito, a gente vai pagando preço, pagando preço, pagando preço, pagando preço. Lá na frente pra você ter tem um bônus. recompensa lá na frente. É isso aí. E o jovem, ele ainda não tem essa mentalidade. Ele fala, a minha recompensa, que é o prazer de estar aqui nessa tela agora, jogando, assistindo aquele conteúdo que eu quero, é agora. Só que aí ele paga um preço depois, né? E às vezes esse preço é infinitamente maior. O pai precisa tomar muito cuidado também para não criar um conflito dentro de casa por querer colocar essas regras e de uma hora para outra, porque isso levou um tempo para acontecer. Então o pai ele não pode simplesmente chegar lá na hora, não, agora vai dormir e começar um conflito do nada. Porque aí você vai desenvolver primeiro o espírito de revolta, porque adolescente para se revoltar é fácil demais. rapidinho, né? 2 segundos tá revoltado. Ele já é revoltado, né? Sim. Chega a 15 anos, ele já está revoltado. Então, qual o cuidado que temos que ter? Tentar, sim, colocar na cabeça dele a conscientização, a conversa, tentar se aproximar, tentar ser amigo, tentar fazer alguma coisa que ele goste, porém cobrando alguma coisa, os limites. Então, isso se chama relacionamento saudável dentro do seu próprio lar. É importante que o pai desenvolva isso, para que ele tenha o filho na mão. Então, eu sempre digo, né, que nós temos até um pouco mais de facilidade de ter essa amizade dos alunos, porque a gente convive com ele lá, né? O tempo inteiro, a gente chama atenção, a gente tá junto, ou joga uma bola, ou ele vai confessar alguma coisa, vai conversar com o pastor, vai conversar com a orientadora, advogada dos alunos, né? Então vai conversar com a orientadora. Mas é importante que o pai tenha essa consciência. É importante que o aluno durma cedo. Mas de que forma o pai vai conseguir tá isso, conduzindo? O problema maior é que quando não existia pandemia, ele tinha que acordar 5h30, 6 horas, tomar banho e ir para a escola, né? Então ele não tinha como chegar na escola e dormir. Então, como ele acordava cedo, ele sentia sono cedo e ia dormir cedo. E fora que tem só de sair de casa tem a exposição à luz, os meus hormônios vão trabalhar de uma forma diferente. Exatamente. E a gente vê o quê? Os alunos que estudam no quarto com a luz apagada embaixo do cobertor. Na época do frio nem se fala, não vou nem levantar, né? Então ficou complicado para o aluno. A questão da atividade física, por exemplo, muitos alunos, a única hora que
faz uma atividade física é na educação física. E depois, né, os treinos de vôlei que eles fazem pro Adventure. Essa questão... ir e voltar. O ir e voltar para a escola, né? Eu que é uma desci do caminhada. ônibus, eu andei do ponto até a escola, do ponto até a casa. Então, a atividade física ficou 0. Então, o que nós fizemos? Um fisioterapeuta foi lá ensinar eles a fazerem atividades de alongamento. Então, assim, não dá para sair e fazer uma caminhada, não dá. Então, vamos alongar antes de começar a aula, né? Então, ensinou como alongar, principalmente os membros ali que você vai usar mais naquele momento de aula online, né? E para dar aquela despertada também, né? Porque se fica embaixo do cobertor para assistir a aula... queira ou não, só de você movimentar, você já faz o sangue circular, você já oxigena o cérebro. São coisas simples que às vezes as pessoas não valorizam. Vou fazer um alongamento, não, mas isso é bobagem. Não é bobagem. Você não sabe a importância, senão não existiria fisioterapeuta. Sim. Não existiria nutricionista. O educador físico, né? Exatamente. Então, existe porque há uma importância. Tudo isso é onde entra a harmonia. Se você não tem essa harmonia no corpo entre a alimentação, entre o espreguiçar, o alongar, o beber água, você entra num conflito geral, que aí é onde acontece das reclamações que chegam até a professora Vitória. Porque isso vira e mexe, o aluno vai lá se confessar com ela. Vai falar alguma coisa sempre, né? De coisa estar em casa. Às vezes, professora, não é nem o problema a matéria, não, é um conflito que tem em casa com o pai. O emocional dele tá abalado por esse conflito e ele não consegue aprender. Né? Então, qual que é a importância? Quando você está com a mente sã, você tem mais paciência, você tem mais equilíbrio no falar, você tem mais equilíbrio no olhar. Porque às vezes o olhar também diz tudo, né? Sabe aquele olhar que o pai... Quando eu falo pai, é pai e mãe, né? Às vezes o nem olhar já diz tudo, Isso, né? O exatamente. fato de eu não olhar já diz muita coisa. E nós também temos que tomar cuidado como educador, porque às vezes o aluno tá aprontando, não tá? Tá. O meu olhar de reprovação também pode incomodar. Eu preciso tomar esse cuidado. E para eu tomar o cuidado, eu também preciso cuidar da minha saúde. Também preciso cuidar com o que eu como, se eu exercito ou não. É importante. Isso é algo que precisa fixar bem nesse podcast. É a importância da alimentação, do exercício físico e valorizar o uso da água. Sim, o estilo de vida saudável como um todo, ele vai interferir no aprendizado. Que era uma coisa que a gente até falava um pouquinho antes da pandemia, mas que depois da pandemia se tornou muito mais evidente e muito mais necessário. Nós tivemos que aprofundar esses assuntos. Então, assim, sempre falamos da importância da atividade física, do ar puro, da comunhão com Deus, sempre falamos de todos esses aspectos nos hábitos de estudos. Mas esse ano a gente teve que aprofundar esses assuntos. Então, ir bem lá mais fundo, né? Não só falar, é importante você fazer atividade física, mas mostrar qual atividade, o que fazer, como fazer. Né? A questão da alimentação saudável, não só dizer, olha, vocês precisam comer mais frutas, verduras e legumes. Não, mas mostrar uma tabela nutricional, falar por que é importante você ingerir aquele tipo de alimento ou não ingerir algum tipo de alimento, né? Eu falei do chocolate porque muitos falaram assim, no dia do vestibular, dizem que é bom comer um chocolate antes de ir. E aí a psicóloga, a doutora Sandra Larroca, falou, não façam isso. E aí ela foi explicar por que não é bom comer o chocolate. Tem a questão da glicose, né? Que é isso que você falou. Então, assim, a gente teve que aprofundar os assuntos, né? Por exemplo, uso da agenda, né? A gente fazia esse programa no 6º ano, né? Como usar a agenda, porque eles vêm do 5º ano ainda sem saber como marcar os trabalhos futuros, né? Então a gente faz um trabalho, a gente coloca carimbo na agenda do 6º ano, coraçãozinho, né? Para o 6º ano ter o hábito de fazer agenda, né? E agora o que nós tivemos que fazer? Um programa de agenda até o 3º médio. Porque ficando em casa, eles não anotavam mais o que tinham que fazer. Eles já fazem tudo no celular, né? Já é uma coisa que papel para eles já é uma coisa que eles não usam. Não faz sentido mais. Veja o sentido profissional da coisa. Quem é que vive profissionalmente sem agenda? Ninguém. Quem é que trabalha hoje sem agenda? Todos nós temos que ter um planejamento diário. Aí eu entro de novo, eu vou entrar em todas as áreas agora. Planejamento. Você planeja o que você come durante o dia ou simplesmente sai de casa e tá tudo certo? Se não planeja, faz errado. Faz errado. Você planeja o seu dia no seu trabalho, o que você vai fazer, você coloca as prioridades.
Tem que ter. Então, olha, chegando na escola, preciso conversar com o pai tal, o pai agendou um horário comigo para falar sobre a disciplina do filho tal, um funcionário que quer falar, então eu já tenho meu planejamento. Uhum. A mesma coisa na família, você tem que ter um planejamento também. Bom, eu não posso esquecer de falar com meu esposo, isso, aquilo outro. Eu preciso resolver a questão do meu filho na escola assim. Não, uma tia que está internada, não sei aonde que eu preciso. Você precisa, sabe por quê? Tem assuntos que passa. Sim. Agora, quando é que você vai aprender isso? Quando você aprender a usar uma agenda. Uhum. Então, hoje em dia, o ser humano não consegue viver sem agenda. Pode até viver, só que vai viver de uma forma desorganizada. E aí vive apagando incêndio, né? Incêndio. Porque você não organiza os seus horários, você acaba marcando coisas, né, que não deveria para aquele dia ou para aquele horário. E principalmente acaba fazendo o que é urgente e não aquilo que é importante. Aquilo que é prioridade sai da sua lembrança naquele momento. Você vai lembrar dela quando? Quando já virou urgente de novo. Isso mesmo. Quando a coisa já desandou. A nossa mente falha, né? Falha com muito. Horário, com um monte de coisa. Quantas vezes você não chegou no trabalho? Puxa vida, esqueci de fazer aquilo. Quantas vezes a gente chega no estacionamento e esqueceu o celular em casa? E o ticketzinho, quando você vai no shopping, onde é que eu coloquei o ticket, né? Onde é que tá? Por quê? Porque não se programou. Bom, eu coloco sempre no bolso direito. Sim. Eu tenho essa mania, sabia? Minha esposa fala, Gilmar, tá no bolso direito. Eu coloco sempre em um bolso da bolsa. Eu só compro aquela bolsa que Acabou. tem aquele bolsinho externo. E aí eu coloco ali. Aí tá aí uma importância, que é uma bobagem, né? Algo simples, né? A importância de você sempre ter um lugar certo pra coisa que você sempre faz. Por exemplo, celular. Meu Deus, onde é que eu coloquei? Todo mundo procura o celular, né? Cara, se você coloca o celular sempre no mesmo lugar, pode ir lá. É um hábito, né? É um hábito. Então, a gente precisa desenvolver hábitos fortes. Então, desenvolvendo isso, você tem menos dor de cabeça, menos incêndio para apagar. E isso que você está falando das nossas coisas do dia a dia. Talvez o pai lá esteja pensando, mas o que isso tem a ver com o hábito de estudo do meu filho? O filho também, às vezes, perde muito tempo e deixa a concentração de lado justamente por essa falta de organização. Não é, Vitória? Não, o fato de ter um lugar para estudar com as coisas ali. Nessa questão de estar em casa, né? Uhum. E até quando voltaram mesmo, que nós já estamos com quase 100% dos alunos na escola, o que acontece? Nós enviamos no início do bimestre ali um cronograma, né? Com todos os trabalhos que eles têm que entregar em 2 meses, né? E aí eles têm, por exemplo, o ensino médio tem 15 disciplinas. Se cada professor pedir 2 trabalhos, que é o mínimo, ele terá 30 trabalhos para entregar. Em um bimestre. Em 2 meses, né? Alguns mais complexos, outros que ele vai gastar 40 minutos para fazer uma pesquisa, algo do gênero. Mas o que acontece? Existe uma semana de entrega e ele deixa para fazer os 30 trabalhos na semana de entrega. Então, o que acontecia? Não havia entrega. Né? E ainda essa semana, logo depois, é a semana de provas. Então, o que a gente teve que trabalhar com esses alunos? Uma agenda, né? A gente apresentou o Google Agenda, apresentamos um aplicativo também de post-it, porque você põe lá na frente do celular o que é mais importante, né? Para você poder se organizar, né? E aí eles falaram, nossa, Pro, muito mais fácil, porque agora eu sei o que eu tenho que entregar na próxima semana, eu já me organizo. Aí você vai falar, nossa, mas ele não sabia fazer agenda? Ele sabia, mas você tem que dar esse start pro aluno. Né? Fala assim, ó, você precisa fazer dessa forma, esse aplicativo, ou o próprio Google Agenda, que é uma coisa simples que tem em todo o celular, que você consegue organizar essas questões, né? Então, trabalhamos muito também essa questão do uso da agenda e fez diferença. E percebe que é uma coisa que não vai servir só agora, né, para o momento que ele está na escola, que ele está no ensino médio. Isso é uma coisa de organização que ele vai levar para a vida. Porque a gente sai daquela questão de achar que as pessoas sabem o que é óbvio. Ah, mas como ele não sabia, isso não é óbvio? Não, gente, não é óbvio. E simplesmente assim, a gente precisa ensinar para os nossos filhos, a escola vai ensinar para os alunos tudo. Eles têm criatividade, eles têm raciocínio, mas essas coisas, por que a gente vai permitir que eles tenham que reinventar a roda se a gente já sabe como é que faz a roda, né? Então a gente orienta, a gente dá a ferramenta para que aí sim o recurso cognitivo deles seja usado para o que realmente importa, que é o aprendizado, para ter novas ideias, para fazer com que as coisas aconteçam, né? Sim. E isso vai também influenciar lá na vida profissional, porque uma pessoa desorganizada lá, ela às vezes não faz o que o chefe espera dela
E ela não sabe por que as coisas não andam. E o chefe um dia vira para ela e ele manda embora. É tudo que eu peço para ele nunca vem na hora. Eu preciso ficar cobrando, eu preciso ficar lembrando. Se eu não falar do prazo, as coisas não saem do prazo. E aí o chefe é que vai pensar isso que a gente está pensando. Mas não é óbvio que ele deveria ter chegado aqui preparado para isso? Então a gente está lá para fazer justamente esse papel de preparação, né? O que a educação adventista trabalha é formando gigantes. E gigantes têm foco. Eu sempre falo para a Vitória uma coisa. O gigante não nasce grande. Sim. O gigante não nasce grande. Então, você pode ter sucesso, você pode chegar onde você quiser. Você sonhou, eu sonhei em ser um juiz de direito. Você sonhou? Qual é o caminho que você está tomando? Que trilha você está indo? Então, o gigante não nasce grande, ele nasce pequenininho. Nenhuma árvore já nasce árvore. Sim. É plantada a primeira semente. A semente que nós estamos tentando implantar aqui é exatamente a organização, o foco. O aluno não pode perder o foco. O foco da educação adventista é um foco de sucesso. Primeiro, claro, que é o que a gente sempre fala para os alunos, que a gente quer cidadão para o céu. E segundo, o resto das coisas, português, matemática, história, se ele tiver foco, se ele tiver força de vontade, intensidade e constância, ele vai chegar no sucesso. Não tem como dar errado. O sucesso vem com a constância e com a intensidade. Agora, um resultado você vai ter, dependendo da sua intensidade. Se ela for fraca, um resultado você vai ter, que é o de fracasso. Sim. Agora, você tem uma intensidade boa, é forte, a constância todo dia que você faz, não tem como dar errado. O sucesso é certo. Então, alunos, pais de alunos, o que a educação adventista preza e prega para você hoje? Seja gigante. Você pode chegar lá. Agora, depende de você. Depende da sua intensidade e da sua constância. Você pode ser um homem e uma mulher de sucesso. Agora, depende de você. E é um Coisa passo simples, de cada vez, né? Passo de cada Porque vez. assim, da mesma forma que o gigante não nasce gigante, também ele não fica ali pequenininho durante um tempão e aí de repente, puf, explodiu, Do né? nada. Não é o Popeye que comeu ali um espinafre e ficou gigante. É um passo de cada vez. Né? É todos os dias, né? É a constância, é a determinação, é o se manter no foco, né? Agora, também quando a gente fala de foco, tem uma coisa importante. Às vezes o pai pensa assim, bom, se meu filho desenvolveu foco, significa que ele vai ficar ali horas estudando, Não né? Pensando nisso, Lilian, quando nós nos reunimos para pensar nesse projeto em especial para este ano, na época eu até procurei o professor Gilmar, falei assim, eu preciso levar alguma coisa diferente para esse projeto de hábitos de estudos. Eu não quero só falar sobre alimentação saudável, isso vai ser muito importante, mas eu queria trazer algo novo para esse projeto, né? E aí eu pesquisei bastante, ele me deu umas dicas, e aí eu encontrei, né, pesquisando a técnica Pomodoro, né? Então, assim, eu achei ela perfeita para os alunos. Fantástica. Porque em que consiste essa técnica? São blocos, né, que o aluno vai ali planejar de 25 minutos. Sabe aquilo que você falou sobre gamificação? Sim. Então, assim, 25 minutos é um Pomodoro, né? Então, assim, e aí ele planeja, eu vou estudar para a prova de português, um Pomodoro, 25 minutos. Só que nesses 25 minutos, ele não vai pegar o celular, ele não vai abrir o e-mail, ele não vai atender o telefone e ele não vai conversar com o pai e a mãe. Ele vai focar 25 minutos, ele vai tirar tudo de perto dele, ele vai usar, sim, a internet, se ele precisar para estudar, ou o livro, ou o caderno, mas ele vai usar 25 minutos só para aquilo. E aí, assim, a gente começou falando, você, como o Gilmar falou, a gente não pode fazer 20 exercícios de matemática em um dia, certo? Então, você não vai estudar 15 disciplinas em um dia. Né? Aí a gente falou também da importância do que o professor Pierre Luigi fala, né? A aula dada, a aula estudada hoje, de você sair da escola, o que eu tive hoje? Eu tive física, eu tive química, eu tive matemática, e trazer isso para casa para rever essa aula. Né? Então, a importância também de fazer as tarefas de casa. Porque o que ele aprendeu na escola, ele vai reforçar em casa. E se você reforça em casa, você não precisa estudar na véspera. Exatamente, era até isso. Até porque a memória tem um ciclo, né? Porque é aquela coisa assim, eu tive o conteúdo hoje ali na escola. Se eu ficar uma semana, 2 semanas sem olhar para isso, o que meu cérebro entende? Essa informação não é importante. Não é importante, é relevante. Em primeiro lugar, a gente não esquece nada, tá, gente? Tudo que a gente vê na vida, tudo, inclusive cheiro, som, tudo, fica guardado no cérebro. Qual que é a diferença?
É que se o cérebro entende que aquilo não é importante, ele joga em qualquer gaveta, né? Exatamente. E aí, na hora que eu preciso daquela informação, o cérebro fala, nem lembro em que gaveta que eu joguei isso aí, deve estar aí em algum lugar, procura aí, né? E se eu vou revendo essa matéria, então, nas primeiras 24 horas depois que o professor falou, depois em 48 horas eu faço a tarefa que o professor passou, dentro da mesma semana eu faço uma mesma revisãozinha, eu tô falando pro cérebro que, opa, isso aqui é importante. Então você põe aí na gaveta certinha, e aí na hora que você precisa dessa informação, ele vai falar, opa, lembro sim, claro, tá aqui, ó, tá aqui pra você. A gente chama de workout memory. Isso, que é o treino. O treino da memória. Isso leva um pouco de tempo de maturidade. A maturidade mental. Então, assim, você recebe a informação, o que o cérebro faz? Ele processa. Fica processando aquilo. Agora, qual é a maturidade para fixação? O tempo. Então, eu tive a aula, eu processei. Talvez entendi 70% da aula, porque ninguém entende 100% de tudo. Vai para casa, volta e revê a matéria, o 100% encaixa. Porque levou um tempo até chegar em casa, ele descansou a mente. Por isso que a férias é importante. Férias é importante por conta disso. Você percebe que, por exemplo, eu percebi isso muito com aulas de inglês. Quando você faz inglês, aí você fica cansado no final, você tá ali, você não aguenta mais, final de semestre. Tem as férias, você descansa. Quando você volta, parece que você tá falando mais. Você tá mais desengonçado, assim, né? Um negócio mais livre, mais tranquilo. Por quê? Porque o cérebro leva um tempo de maturidade. Pra assimilar. Pra assimilar mesmo, aquilo que precisa. Então, é importante que não só aluno, todos nós vamos aprender um trabalho novo ou algo do tipo, assistir uma palestra ou alguma coisa, escreva, anote, faça suas anotações que te lembre aquilo que ele está falando. Sim. Né? Depois que você fez isso, ok, chegou em casa, tem os exercícios. Pega todas aquelas anotações que você fez e refaça os exercícios. Você vai ver que a sua memória vai funcionar melhor. E outra coisa, na anotação, a gente nunca anota tudo, né? A gente anota os pontos Os principais, os tópicos. Se depois a gente pega esse tópico e a gente tenta reconstituir aquilo que a gente assistiu a partir dos tópicos... É o treino. É impressionante. É um treino. A neuróbica, né? É isso aí. A aeróbica ali dos neurônios para promover essa lembrança. E aí a gente foi incutindo na cabeça deles o quê? Quando você termina um Pomodori, para você é uma recompensa. Você conseguiu ficar 25 minutos focado naquilo que você se propôs. Né? A gente teve alguns depoimentos de alunos que falou assim, não uso mais a técnica só para estudar. Então, assim, quando eu faço minha agenda, eu coloco lá, limpar a casa, 3 pomodores, lavar a louça, 1 pomodori. Então, assim, eles falaram que ajudaram também na questão da vida pessoal, né? Sim, ali, não de só organização. de organização, né? exatamente. Aí eles começaram a usar os pomodores para tudo. Então, foi bem gratificante, assim. A gente falava assim, olha, então, assim, quando você terminar um pomodori, se você não planejou um próximo, você pode sim ligar o computador, o seu celular, jogar o videogame, mas comece com 1 pomodori no primeiro dia, depois de 2 dias aumenta para 2, porque 25 minutos a gente sabe que é pouco tempo de estudo, né? Mas comece, como a gente estava ali naquele momento difícil de retomar essa questão do hábitos de estudos, então eles começaram com 1 e aí progressivamente foram aumentando, né? E assim, eles relatam, né, pra gente que ajudou muito. Então assim, foi muito satisfatório, foi muito bom. É o que a gente chama de desafio, viu? O aluno precisa se desafiar e ele precisa se sentir desafiado. E todo ser humano precisa de desafio. Só que a mente gamificada, ela precisa desenvolver realmente cada vez mais por conta desse challenge. Então, aonde eu quero chegar? Sim. Bom, eu tirei 2 em física. Tô lascado. E agora? É o último bimestre. Se desafie. Faça esse Pomodori. Mas com intensidade. Pega ali 25 minutos. 25 minutos. Gente, 25 minutos. Pensa num corredor que corre a 12 km por hora. 25 minutos. O cara perde 10 quilos fácil. Imagina o que 25 minutos não pode fazer na vida de um ser humano. 25 minutos muda o percurso de qualquer história. Assim, 25 minutos, se a gente for pensar, hoje a gente passa fácil deslizando uma tela de aplicativo qualquer, de rede social qualquer, né? E assim, a gente tem umas estatísticas no Brasil que são muito assustadoras. A gente vê que, por exemplo, é uma população que não lê. Se eu pegasse um desses 25 minutos, um Pomodori, para ler um livro,
que eu Quantas lesse páginas? ali 10 páginas naquele período. Ao longo de um ano, olha a diferença que isso ia fazer na minha vida, olha a diferença que isso faz na vida de um aluno. E gente, estímulo à leitura, ele precisa ser frequente, porque hoje, como a gente vê os alunos chegando, né, os profissionais já chegando no mercado de trabalho, o profissional que foi um aluno leitor, ele chega numa entrevista de emprego, ele arrasa. Depois, na hora que ele está trabalhando em uma empresa, ele arrasa. Ele consegue resolver conflitos, Ele né? consegue resolver conflitos, ele consegue lidar com o cliente, porque o cliente vê que ele tem profundidade naquilo que ele está falando, ele impressiona o chefe dele, porque o chefe dele vê, pô, esse cara aqui é diferente, esse aqui não é raso que nem os outros, ele tem conteúdo, então faz uma grande diferença. Se desafia a ler 25 minutos por dia. Um pomodoro por esse dia. desafio aqui, ó. Ponha. Um pomodoro por dia de leitura. De leitura. Tá ótimo. Na verdade, o que acontece com os alunos, né? Isso sempre aconteceu, não foi só agora na pandemia. Eles pegavam um livro, vou estudar para a prova de matemática. Só que junto com isso, ele levava o celular. Então, ele estudava 3, 4 horas para a prova de matemática, né? Só que nisso ele olhava o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, todas essas Ficou cansativo. TikTok. Já ficou cansativo. Então, assim, ele já perdeu o foco Já naquilo perdeu que ele o foco. estava fazendo. Quando ele vai voltar a fazer, ele já tem que... Voltar antes. Não era produtivo. Não era produtivo. Então, ele estuda 3, 4 horas e não consegue assimilar o conteúdo. Eu acho que ele está com algum problema de aprendizagem. Desvio de déficit de atenção, Déficit né? de atenção. É que tem o mito do multitarefa. É um mito, né? Às vezes fala, nossa geração é multitarefa. Não existe multitarefa, gente. O que existe é alternância de atenção. Eu nunca consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo e ninguém consegue. Mas há um A gente mito de vai que a alternância. mulher faz 2 coisas ao mesmo tempo, né? É esse o mito. Mas é outro tipo de atenção. É outro né? Outro tipo de atenção, né? Não dá, você precisa ter foco. Sim, não, e até, por exemplo, até você, vamos pensar assim, ó, se eu estiver numa bicicleta ergométrica, que eu estou fazendo um trabalho que é motor ali, e estiver lendo um livro, Ok. eu até consigo conciliar as 2 coisas, porque eu estou usando áreas muito diferentes do cérebro. Agora, se eu estou estudando, vem um WhatsApp que Não tem é jeito. texto, vem uma rede social que é texto. E vem você uma... tá lendo um livro, E você não tem. não tem como. O cérebro, ele vai concorrer, né? Todas essas atividades vão concorrer E ali quando no ele cérebro. olha o texto, ele quer ali intertextualizar com aquilo que tá falando, né? Isso. E aí ele fala, não, mas peraí, eu tô vendo aqui o conteúdo de história, mas, nossa, a Maria aconteceu isso, o João aconteceu isso. Então não dá, o cérebro vai entrar em conflito. Vai. Então, 25 minutos sem nada de rede social, sem celular. E assim, pro aluno ele é gratificante, porque ele pensa assim, são só 25 minutos. Sim, Que maravilha, eu sim. só vou ficar 25 minutos. Né? E a gente falou assim, alterna os pomodores também. Faz um pomodoro 2 da tarde, faz o outro às 5 da tarde. Então ele fala assim, 25 minutos, 2 vezes ao dia, isso não vai me atrapalhar, isso não vai ter nenhum problema. Então ele fala, vou fazer. E né? pode ser interessante também alternar as áreas, né? Porque, por exemplo, se eu sou um aluno que eu tenho muita dificuldade em exatas, e aí eu vou fazer vários pomodores de exatas, o meu cérebro vai falar, socorro, Cansa. não aguento mais isso aqui. Cansa. Então, é importante eu alternar, né, aquilo que eu tenho mais dificuldade com aquilo que é mais fácil. Porque na hora que eu vou pro mais fácil, eu dou aquele respiro, eu consigo, e aí o meu cérebro fala, tá vendo? Você consegue, então vamos voltar lá pro outro que agora vai dar certo, né? E a técnica, ela ensina o quê também? Se você planeja mais de um pomodoro por dia seguido, você tem que fazer um intervalo de 5 minutos. Então, é 25 minutos de concentração total e uma pausa de 5 minutos. E aí ele fala que essa pausa de 5 minutos, para você não fazer nada muito que esforce muito a mente. Não pode pegar o celular. Pode. Até pode pegar o celular. pode. Pra dar uma Tem um relaxada. videozinho que dá risada, né? Uma coisinha bem ali. Bem leve ali. né? Leve, nada que queira muito esforço. E após 4 pomodoros, você ter 30 minutos de descanso. Então, além desses 5 entre um e outro, quando você fizer 4 seguidos, você pode descansar 30 minutos. Então, isso também é uma sensação de consegui, de recompensa, né? Essa questão da gamificação, como você falou, do desafio. Olha, eu planejei 2 e eu consegui chegar até o final. E aí eu tenho a minha recompensa. né? Exatamente. É isso mesmo. Olha, aqui fica a dica da educação adventista sobre cuidar da saúde, cuidar do que come, do foco, de ser gigante, de ser grande, de conquistar, de ir para a luta, que é isso que a gente tenta ensinar. E as coisas são muito simples, são detalhes simples.
simples. Então, você parar 25 minutos de intensidade para você estudar é algo simples. Sim. Agora, quem está a fim de fazer? Então, precisa nascer dentro de cada ser humano o querer. Se você não quiser, não adianta. Olha, você pode ter o dia inteiro. A técnica, a melhor técnica do Você- mundo que não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, você precisa desejar isso. Você precisa querer. Então, dê o primeiro passo. Ah, eu não consigo. Ok, mas dê o primeiro passo. Tenta, né? Tenta, é o início. Você nunca fez, eu não consigo. Então, isso é uma luta que você tem que lutar com você mesmo. E se hoje eu não conseguir 25, eu sei que a minha meta é essa, eu vou tentar pelo menos 10. 10. Amanhã é 12, depois de amanhã é 14, até eu Devagar, chegar até nisso. chegar. né? Esse é o desafio, o 25. Ah, mas eu não... Vamos lá? Deu 5? Deu. Amanhã 7? 12? 15? 25? Daqui a pouco você tá Voando. voando. Você tá voando. É isso. E também é muito importante o aluno buscar estratégias, né? Se a técnica Pomodoro não fez sentido para você, busque outra estratégia. Procure a orientadora do colégio, né? Converse com um amigo, o que está dando certo para esse outro amigo. Busque estratégias, mas não fique sem essa questão do hábito de estudo. Tenta entender o seu estilo de aprendizagem, né? Porque tem gente que abre um livro, lê e lembra tudo depois. E tem gente que tem que transformar no mapa mental, tem que escrever em comigo. vermelho, tem que isso. fazer o balãozinho. Se você é mais visual, talvez, ou seu filho é mais visual, talvez ele tenha que desenvolver essa estratégia, transformar esse conteúdo. Eu lembro quando eu tinha consultório de psicopedagogia, tinha aluno que era assim, a revisão dele, né, porque a gente atendia o atendimento psicopedagógico mesmo, que vai desenvolver uma série de habilidades, mas na semana de provas ou antes, às vezes os pais falam, você consegue um horário extra para ensinar meu filho a estudar? E a gente também faz isso. Então, com aquele aluno, a matéria virava uma historinha, um desenho, e daí cada elemento daquele desenho a gente puxava uma setinha e aquele aluno aprendia daquele jeito. Então, cada um precisa a gente tem um cérebro que é maravilhoso, porque o cérebro é o único órgão que consegue se entender. Isso é uma coisa de louco, né? A gente consegue entender o cérebro da gente. Então, a gente precisa trazer esse autoconhecimento para a vida dos alunos para eu entender, olha, para mim, o que funciona é isso. Então, eu vou usar essa técnica para eu poder ter o resultado que eu quero. Há um tempinho atrás, pouco tempo, tá? Quando eu estava no ensino médio, Pouquinho tempo, pouco professor. tempo, né? É. Eu me lembro que... Acho que foi mais ou menos na época que eu também estava, foi outro dia. Outro dia, quase lá, né? Mas eu me lembro que eu entendia bastante sobre matemática quando o professor dava a lista de exercício e eu me sentava com outra pessoa. Eu não entendia muito o que o professor falava. O professor era um excelente... colega. Cara, mas com o meu colega, a coisa fluía. Não, Gilmar, aqui tá errado. Assim, pô, entendi. Aqui. Então, talvez... Fala a mesma língua, Fala né? a mesma linguagem. Então, assim, talvez o que tá faltando para você é conversar com um colega. É outra Estudar estratégia, que é o junto, que você falou, né? Estudar junto. Vamos marcar? Vamos. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, e eu vou contar um segredo para vocês que eu não deveria. Mas o que acontece? Confissões acontecem. Confissões, né? Nós temos uma vinheta de confissões, produção. Eu fiz meu curso de administração de empresa na PUC, né? E aí, o padre João, ele dava matemática financeira. A primeira prova eu tirei 2,5. E aí ele chegou para mim e falou assim, olha, Gilmar, você não tem condição de aprender matemática. Aquilo me subiu uma temperatura. Eu falei, eu vou ter que provar. Não é possível. Eu terminei a faculdade de administração e fui fazer matemática pura. Nossa, bicho. Mas por que eu fui fazer matemática pura? Primeiro que ele me desafiou. Eu não sei qual foi a intenção dele de desafiar. falar isso, né? Eu passei, não fiquei de DP na matéria dele, mas eu fui fazer matemática pura, que era para provar para mim. E eu ia pegar o diploma, eu ia levar para ele lá. Ó, meu diploma de matemática tá aqui, eu quero mostrar para você que eu tenho condição. E matemática pura é um negócio tão doido que você faz matemática com letra. É isso mesmo. E olha, eu até peguei o diploma e fui na PUC atrás dele, mas ele já tinha saído. Mas o que eu quero dizer é que eu fui desafiado. Sim, Ele me desafiou, falou, não, você não tem condição. E olha que eu gostava de matemática no ensino médio, mas a minha primeira prova foi 2,5. E eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que tirar no mínimo 7,5 para poder passar. E tirar 7,5 com ele não era uma tarefa fácil. Então eu tive que sentar, reunir com um monte de amigos da faculdade para eles me ensinarem a lista que ele passava 300 exercícios para a gente poder entregar.
E aí eles falam, não, Gilmar, eu aprendi isso lá. Olha, você não precisa fazer os 300 de uma vez para entregar. Calma, vamos fazer 10 hoje? Vamos. Aí eu fazia 10 com eles. Entendia. Aí, e na medida que a lista de exercício ia sendo feita, a dificuldade também era aumentada. Então aí eu fazia, olha, eu consegui isso aqui. Aí eu tinha vontade de fazer o próximo. Sabe quando desenvolveu aquela necessidade? Não, eu quero fazer o próximo. É o desafio, né? É o Aí é o desafio. gosto de vencer o desafio. Isso já. é muito legal. Então, quem sabe você é aluno, você é aluna, você é pai, se desafie, vai pra cima, vai aprender que vai dar certo. Eu tenho certeza que dá certo. Com certeza. Não tem como dar errado. Pô, gente, se teve alguém que teve o trabalho de pensar naquilo do nada, desenvolver aquela fórmula do nada, como que a gente não vai conseguir aprender um negócio quando já se desenvolveu? Mas, queridos, foi muito bom ter vocês aqui. Eu agradeço de coração, professor Gilmar, professora Vitória, por trazerem todo esse conhecimento pra gente. E, gente, olha, não é simplesmente uma teoria, são profissionais que estão fazendo isso na prática e está dando certo. Então, pegue essas dicas aqui, oriente o seu filho em casa também, que o seu filho pode ser um gigante, ele pode ser o que ele quiser na vida. Tudo depende de cada pequena decisão que a gente toma hoje e do esforço que a gente faz para chegar onde a gente deseja. Muito obrigada. Inscreva-se no canal. Gostou? Compartilha com as suas amigas, porque elas também, com certeza, estão sofrendo com o filho estudando, sofrem com o filho na semana de prova. Ativa a notificação. E eu espero você no próximo podcast da Educação Adventista.